Fala, dona Chay. Oi? Não, tranquilo. Deixa eu só fechar minha janela aqui para não incomodar os vizinhos aqui. Peraí, rapidinho. Pronto, e aí, tudo bem? E aí, como é que você tá? Nervosa? Não fica piando, fica tranquilo. É, pessoal, sim, é porque agora não é mais nenhuma surpresa, né, cara? Agora já é uma coisa que você já sabe mais ou menos como é que é. E, e eu vou te falar, a forma como vocês vão fazer a prova agora, essa mudança, cara, eu acho que facilitou muito, sabe? Principalmente para quem tem dificuldade de colocar as ideias no papel. Então, pois é, que é a maior dificuldade de todo mundo, na verdade, né? De todos vocês, a grande dificuldade é poder botar aquilo que está na cabeça no papel, né? E agora, dessa forma como eles fizeram agora, pô, eu particularmente, como você me mandou, eu não sabia que tinha mudado, né? E aí, quando eu vi que tal, eu falei assim, cara, ficou muito mais fácil aqui. Que é pergunta objetiva, você responde o que está perguntando e pronto, né? Exato, exato. E ficar contando a historinha toda, isso é difícil, né, cara? Isso não é fácil. Então, eu acho que dessa forma que vai ser agora, eu acho que vai facilitar bastante para vocês. E a tendência é quererem mudar agora o sistema. E, nossa, isso vai fazer um bem danado para vocês. Fala, dona Rose, tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Que Vamos bom. esperando, vamos pessoal, esperar o pessoal aparecendo aí. Sim. Fala, senhor Mário. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, Não, bom, tá bom, tranquilo. não, né? Mas vai Não tão ficar, bom como a gente queria, mas É, tem que vai estudar ficar. mais um pouco, tem que estudar mais um pouco. é, Não, fiquem tranquilos que vocês estão estudando. Pô, eu tava dando aula aqui hoje aqui em Floripa, aqui, nossa, eu tô desde cedo aqui, tô cansado, mas vai ser bom também. Também vocês são um grupo que eu gosto bastante, então vai ser de boa. Hum. Enquanto o pessoal vai chegando aí, me falem aí, tiveram alguma dificuldade na cadeia? Tiveram alguma questão? Tem umas dúvidas. A gente vai eu falar, a gente vai tirar elas todas agora. Uhum. É o que eu falei, né? Tipo, eu até mandei mensagem para a Chay, eu pedi para ela mandar para vocês. Deixa eu ir admitindo a galera que está entrando aqui, que como fazer hoje, pelo menos, aquela primeira parte, né? Para a gente entender o que que eles querem ali certinho. Aquela outra Uhum. segunda parte que é mais específica da cadeia, aí a gente vai construindo aí no nosso próximo encontro, talvez, a gente faz isso com mais calma, tá? Mas vai ser de boa, vocês vão ver só. Fala, Gustavo, tudo bem? Está me escutando? Sim. Tá baixinho, mas tá dando para ouvir. Boa noite. Boa noite. Mas eu estava falando com elas aqui agora, Mário, sobre essa mudança aí do esquema da prova, que eu acho que isso vai facilitar muito vocês, tá? Porque eu acho que a grande dificuldade de vocês, todos, né? A gente conhece todo mundo, sabe da capacidade de cada um aqui, né? E acho que a grande dificuldade de vocês é colocar no papel aquilo que vocês sabem, aquilo que está na cabeça de vocês. E quando vocês não conseguem, tipo, agora com essa questão que são perguntas que vocês só vão respondendo, fica muito mais fácil saber o que é para colocar, né? Então, vai ajudar bastante, pode ficar tranquilo. Quantas pessoas vão participar hoje, Chay? Cinco só? Tá, beleza. Já temos quatro aqui. Oi? Ah, tá. Eu achei que você estava falando que eram cinco.
Tá, beleza. Aqui o Gabriel tá entrando. Ô, professor, tem como gravar? Pô, não tem hoje, ô Mário, porque o que que acontece? Eu, quando me mudei aqui para Floripa, eu comecei a cortar gastos supérfluos, sabe? E aí eu cortei a minha conta do Zoom. E aí Tá. eu tô até para reativar, só que eu não consegui reativar essa semana, aí eu vou ficar devendo para vocês. Na próxima eu vou gravar, tá? E eu mando para vocês depois. Mas nessa agora eu não vou ter como, porque eu tô naquela no Zoom de pobre. Ah, E beleza. aí essa Ah, boa. maravilha, tá? Não, Te agradeço. melhor que nada. Mas na próxima eu já vou deixar gravada e não vai ser porque essa reunião aqui ela tem tempo, né, para acabar. Ela vai cair no meio aí, mas eu vou criar outro link, mando para vocês e a gente continua depois, tá bom? E a gente vai levar ela hoje. Entrou o Adson, entrou a Roberta já aí também. Esqueceu de um, já. Putz. A Isabela, quando eu comentei que você estava organizando, a Isabela falou: a Michelle, ela demora para responder. Uma hora ela responde. Muito bom. Tá. Se ela quiser qualquer coisa, ela participa da próxima, não tem problema nenhum. Muito bem, muito bem. Agora acho que chegou todo mundo, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu já estava perguntando para o pessoal aqui mais cedo, antes de vocês entrarem, galera, sobre como foi aí como é que foi a cadeia, o que é que vocês acharam? Tiveram alguma dificuldade, alguma coisa que não entenderam? O Mário falou que já tinha algumas dúvidas já, né? Se quiser começar aí perguntando, Mário, fica à vontade. Tá. Não, uma dúvida que surgiu entre eu e a Roberta, né? É Só sobre. uma coisa, antes de mais nada, boa noite, Roberto, boa noite, Gabriel. Eu não falei com ele. Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Não, Mas pode falar. é uma questão que a gente não entendeu. Por exemplo, anterioridade. Aí tem uma coisa que ela não combina, ou, às vezes eu posso ter entendido errado, não combina com anterioridade. O que era mesmo, Roberto? Era lá da classe 3 Django. lembrou? Sim. Na classe 3 que ela faz Posterioridade. aumento das curvas, né? Isso. E nos achados tem anterioridade, né? Se não me engano. Sim. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é isso. O resto a gente vai ter que ver na cadeia. Eu montei a cadeia. Não tem problema. Que bom, que bom. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu acho que eu botei um dadozinho que era para justificar essa anterioridade. Deixa eu ver se por acaso eu pensei e não coloquei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tinha pensado, olha, eu tinha colocado em algum lugar em histórico, eu acho, um whiplash, eu não botei não? Não. Ah, então foi isso. Vocês pensaram certinho, mas tem um whiplash ali que eu ia botar no histórico, que era justamente para justificar essa anterioridade. Porque daí não batia, né? E cabeça anteriorizada, né? Eu não vi ali. Então, a cabeça anteriorizada era uma questão dessa da curvatura que eles falaram, que aí você tem um aumento de curvaturas, né? Eu coloquei lá no exame físico o whiplash, que eu ia colocar no histórico, o whiplash não, a anterioridade, que eu ia colocar no histórico, e eu acho que na hora eu pensei e não coloquei. Então, me corrijam aí, me perdoem. Tem um whiplash que era para justificar essa anterioridade, tá? Ele tem a anteriorização aí de sacro, no caso, ele tem essas alterações aí posturais, igual vocês falaram, que era por causa da classe de Engel, e aí vocês falaram certinho, né, nessa questão da questão postural, né, com aumento de curvatura, era isso mesmo que eu queria que vocês colocassem, mas aí a anterioridade, que era justamente para justificar o sintoma, eu queria ter colocado e pensei e não botei, então já foi uma falha minha, tá? Tem um whiplash. Que daí não ia dar certo se fosse justificar pela classe 3, né? Que é aumento da... Sim. Então tá. A classe 3 eu botei justamente para vocês falarem, por exemplo,
do aumento de curvaturas, que era para pensar Uhum. mais na cervical aqui, que era para relacionar com os outros sintomas, né? E aí a gente vai falando deles aqui agora. Tá bom. Beleza? Então tá bom. Tá. Mais alguém com alguma dúvida, com alguma questão? Aí vocês já coloquem aí para mim aí nas anotações de vocês aí, que o paciente tem como Uhum. histórico um whiplash aí, por favor. Ah, tá. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Vocês acharam a cadeia difícil? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Vocês acharam complicada? Assim, quando eu pego, eu leio e falo, é fácil, assim, mas aí eu vou começar a descrever, eu falo, meu Deus, não é fácil. Exatamente. Eu costumo brincar com os alunos, eu falo sempre assim, Roberto, eu falo assim, ó, fácil nunca é, né? Não é? Fácil nunca é. Porque a gente não tem o hábito de fazer uma cadeia no dia a dia com os nossos pacientes, né? Então, não é fácil botar. E a gente tem que aprender, infelizmente, né? Isso é uma coisa que não tem como a gente fugir. A gente tem que aprender a fazer a prova. E aí, a forma da gente fazer a prova é fazendo a cadeia. Então, não tem muito para onde fugir. Mas, Sim. porque isso acaba sendo uma coisa natural que a gente faz no nosso paciente, mas de cabeça, né? O paciente vai falando, você vai associando as coisas, depois vai atuar, mas acontece que a gente tem que aprender a fazer. Então, sempre é difícil colocar no papel mesmo. Mas, como eu estava dizendo antes também, eu acho que da forma que vão fazer com vocês agora, nesse piloto aí, dessa mudança da forma, eu acho que vai ficar um pouco mais, vamos chamar assim, menos traumático, né? Menos traumático. Do que do outro jeito, né? Pois é a forma que a gente está tentando encontrar, de tentar facilitar mesmo para não ser esse bicho de sete cabeças, essa coisa da cadeia e tudo mais, né? Principalmente da descrição, que eu acho que é o pior. Algum de Pois é, vocês foi reprovado na prova prática também? Não, né? Não, tá. Porque é isso, na prática é mais tranquilo ali. O grande problema é botar no papel aquilo que você sabe, né? E aí é onde está o problema, tá certo? é, É, eu acho pode- também quem corrige, mesmo tendo gabarito, é bem subjetivo isso, mesmo tendo gabarito, né? Não sei, assim, achei meio, enfim. eu não sei, eu tentei participar lá da correção lá, mas não deixaram. Falaram que eu não podia, que eu estava impedido de fazer isso. E aí, então eu não posso te dizer, Sim. senhor. Normalmente não há nenhuma coisa muito pessoal, não, sabe, Roberto? Sim, Mas, não, eu também acho que não. É é, porque às vezes a forma de você escrever, um pode dar mais ponto, outro dá menos sim. ponto, nesse sentido que eu falo. Mas, por exemplo, eu estava falando com. Eu conversei com o Decache no dia lá da prova de vocês. Eu estava até conversando com o Ander também, né, sobre isso. Por exemplo, o grande problema do Ander é que a prova dele, a gente não conseguia entender, entendeu o que ele escreveu. Era surreal, a gente não conseguia entender a letra, não conseguia entender o raciocínio dele. Então, assim, tu via claramente que era uma dificuldade de passar para o papel o que era o problema, entendeu? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas vamos lá. Chay, eu vou pedir para você me fazer um favor aí, então. Você vai ler as perguntas para mim. Calma que eu não vou pedir para você responder nada, não. Tranquilo. Mas ler para mim é porque eu não estou com o gabarito de vocês. O gabarito não, o simulado de vocês aqui. E eu não anotei as perguntas. Então, já lê a primeira pergunta aí para a gente começar e a gente começar a entender o que era para fazer nessa cadeira. Abre o microfone. É boba, cara. Não, não, não. Antes. Tem umas perguntas antes. Essa aí já é específica, é o que a gente vai fazer na próxima. Mas antes tem umas perguntas. Correlacione, não sei o quê, não sei o quê. Vamos entender primeiro o que eles querem, para a gente na próxima ser um pouco mais específico nessa. Até porque essa cadeia não tem cirrose, então não tem como a gente falar da cirrose. Então, aí é que tá. Que isso é importante, pessoal? Vamos entender primeiro. Isso é importante para você entender a sequência de eventos, né? A linha do tempo da cadeia. Então, o que a gente tem, o que vocês entenderam e o que vocês entendem com isso? Eu quero ouvir vocês um pouquinho dessa cadeia.
Posso falar? Eu acredito que Pode, por tenha. favor. Não, quem quer falar, pode falar. Não, eu ia falar que acho que começou tudo lá com a cicatriz, já primeiro, né, há 8 anos atrás, da hérnia umbilical, né? Acho que aquela Uhum. Uhum. cicatriz teve bastante relação, É, além da mas, parte visceral, ali, do estômago e tal, mas com é, a mas, dor ali lombar, né? sim, mas por exemplo, ó, eu coloquei aqui logo no exame aqui que ele tá lá com essa dor há 2 anos, né? Então a cicatriz foi há 8. Como é que você justifica? Começou pela cicatriz, eu concordo, mas a cicatriz levou a algumas situações, né? Lúcio? O que que essa cicatriz, assim, e é isso que eles querem que você coloque também. Assim, iniciou pela cicatriz. Mas também não adianta, pessoal, e isso é uma coisa que eu vejo muitos de vocês errarem, né, na hora de descrever, é falar assim, começou pela cicatriz, aí fez isso, isso e isso. Tá, mas assim, a cicatriz começou fazendo o que com o corpo desse paciente? O que que vocês acham? Acho que daquela aderência ali começou a trazer outras disfunções ali no caso, né? Isso. Começou a gerar outras disfunções, começou. Aí vamos lá para as palavrinhas chaves, né, que eu gosto de falar para vocês também. A cicatriz gerou aderência, que começou a aumentar o quê? Que vai gerar as compensações. Aferências, Não. aferências. A aderência foi o resultado da cicatriz, legal. Essa aderência, é o que eu falo das palavrinhas-chave, né? Começou a fazer o quê? Aumentar a carga alostática, Alopática. né? E aí, quando você fala isso, porque assim, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se eu falar assim, a aderência gerou adaptações. Tá, mas gerou por quê? O que está acontecendo que está gerando adaptação? Então, assim, uma aderência ela vai gerar dificuldade de mobilidade, isso faz com que o corpo aumente a carga alostática, né? E essa carga alostática aumentada vai começar a gerar adaptações ou disfunções que vão fazer com que o paciente apresente um determinado sintoma lá na frente. Então, assim, eu concordo com vocês que começou com a cicatriz, que essa cicatriz vai gerar aumento de carga alostática, que culminou alguma outra coisa, que culminou no sintoma que o cara sente há 2 anos para cá só. Então, o que que tem mais, além da cicatriz, nessa cronologia, que pode ter justificado essa dor do cara? O estilo de vida dele, né? O que... O trabalho dele, ele trabalha muito tempo sentado, ele é sedentário, é, os hábitos de vida ali também, né? Tipo, ele usa álcool, não é em excesso, mas a alimentação dele não é boa, é Uhum, estressado, ansioso, tem várias. Então, tudo isso ali vai gerando outras situações, como o refluxo ali, né, que ele tem, perfeito. e o uso de medicação. Acho que tudo isso, juntando tudo isso, foi piorando o quadro dele, né? Sim. Então, aí como é que a gente coloca isso, Rose? Só para vocês Então, terem esse é o entender. grande problema. Fazer, Então, é tipo, por isso que eu quis começar por procurar. essa forma, para vocês começarem a entender um pouquinho como vai colocar isso no papel para poder botar lá na prova. Então, assim, a, a primeira pergunta foi, como é que você entende a cronologia, né? Então, assim, a cronologia foi, o paciente ele fez uma cirurgia há 8 anos atrás, essa cirurgia gerou provavelmente aderências abdominais e tudo mais, que levaram esse cara, aumentaram essa carga alostática, fazendo com que você tenha o quê? Crie adaptações que, associados a estilo de vida, né, que é essa questão do sedentarismo, de hábitos e tudo mais do trabalho, mais uma sobrecarga laboral, fizeram com que ele sinta dor assim, 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 tá? Vamos fazer o seguinte também, acho que para facilitar e para ficar mais fresco na memória de todo mundo, vamos ler a cadeia juntos? E aí acho que fica mais claro para a gente poder. Todo mundo tentou fazer a cadeia aqui? Todos vocês? Todo mundo, né? Adson, Gabriel tentou fazer também? Tá, beleza. Então acho que não sei se precisa, se vocês acham que precisa ou não. Mas vamos para a gente entender
aqui esse processo. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá comigo. O paciente é 37 anos, é bancário, relatando dor lombar intermitente, sem relação com exercícios ou movimentos traumáticos que irradia até a região glútea, tá? Beleza. Quando a gente lê isso, pessoal, o paciente tem uma dor intermitente, sem relação com exercício ou movimentos traumáticos, que irradia até a região glútea. O que vocês pensam que é a causa dessa dor? Uma dor intermitente, ou seja, ela tá ali e às vezes não tá. Tá, às vezes não tá. Uma dor de origem Metabólico? Metabólico, alguém, acho que o Gabriel falou alguma coisa, ficou baixo. Gabriel, deixa eu ver aqui o que você falou. Dores referidas, viscerais? Né? Chega perto do microfone, perto da tua boca aí, que tá muito baixo. O teu microfone aí, cara. Aí. Questões viscerais, né? Questões viscerais, poderia ser, tá? É uma dor intermitente. Quando eu falo assim, que a dor não tem relação com o movimento, a gente pensa em mecânica? A princípio, não. Então, beleza. Poderia ser uma dor visceral, que a gente fala ali, como o Mário falou ali, que era metabólico. Só cuidado com essa palavra, tá, Mário? Você falou aí metabólico. Quando você fala metabólico, você deixa muito abrangente. Aí entra um pouco naquilo que a Roberta falou até. Se o cara fala assim, é metabólico. É metabólico do quê? Metabólico pode ser porque o cara ingere muito açúcar, por exemplo, e aí está fazendo ele ter uma sensibilidade neural que está fazendo ele ter dor. Ou se ele tem, por exemplo, uma inflamação ali abdominal por algum motivo, que isso faz com que ele tenha dor. São duas causas diferentes, as duas metabólicas. Então, cuidado com esses termos, assim, metabólico, não sei o que lá. Ali a gente entende o que, a princípio, com essa frase? Não é um problema mecânico. Isso fica claro para todos vocês? Beleza? Então é isso que eu quero que fique claro até então. Vamos entender um pouco mais desse cara. Ele fala aqui, ó, relata também dor na região do hipocôndrio esquerdo, desconforto torácico sempre à noite e logo após jantar. O que isso quer dizer para vocês? Estômago. Deve ser calma. Eu já penso no estômago. Todo mundo já pensa em estômago, perfeito, né? Que é uma dor logo depois de se alimentar, né? Quando deita, né? Ele falou aqui também, né? Logo ao deitar, não foi? Ó, logo após o jantar, né? Desconforto torácico, que é uma região de sensibilidade do próprio estômago, né? E na região do hipocôndrio, que também é uma região afetada pelo estômago. Então, assim, quem já pensou em estômago, beleza, já está de cara. Só cuidado, tá? Porque se ele falasse assim, dor algumas horas depois do jantar, aí a gente teria que pensar em duodeno, de repente. Aí poderia pensar em fígado, tá? Então, só cuidado. Se eu não, eu até queria fazer isso para mim que dá uma confundida em vocês, de não botar o hipocôndrio esquerdo, deixar só a torácica, para ver que víscera que vocês iam relatar. Que foi, Roberto? Tá fechado, não deu para ouvir. Não, eu tinha pensado em duodeno também. Daí eu fui pesquisar para ver. Então, mas aí que tá. O duodeno, se fosse, seria o quê? O dor alguns minutos ou algumas horas depois de jantar. Por quê? A comida ia ficar no estômago um tempo e depois de um tempo ela ia começar a passar no duodeno. E se fosse um problema de duodeno ou até de fígado, né, por causa da digestão, seria algumas horas depois ou alguns minutos depois. Ele fala o quê? A dor é logo após a refeição, né? Ou seja, algum problema de digestão, provavelmente ali do estômago, né? Até aí, vocês mataram bem. E aí entra já a gente já pensando nessa questão metabólica, entendeu, Mário? Que aí, eu não sei se foi a Roberta, se foi a Rose que falou assim, é visceral, né? Pois é, a gente chama de visceral, né? Mas metabólico, cuidado quando vocês falam isso, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Aí ele fala aqui, ó, essa dor está presente há 2 anos, de forma intermitente, ou seja, ela vem e vai, que ele vinha tratando com analgésico e fisioterapia, ou seja, ele só vinha tomando o quê? Mais remédio, tá? Provavelmente, que prejudica mais ainda o estômago, né? Então, opa, isso já é uma informação só para corroborar ali, talvez, o estômago, beleza? Aí tá, outras queixas. O paciente apresenta sensação de estufamento após refeições e refluxo. O que isso quer dizer? Confirma o quê? Hiato. Pode ser uma hernia de hiato, mas nos faz pensar mais ainda em estômago, certo? Mas o fato de eu ter colocado o refluxo ali também, principalmente quando ele fala que é ao se deitar,
é para vocês pensarem justamente ali numa hernia de hiato, tá? Se alguém não pensou, me fale por que não pensou. Todo mundo chegou nessa conclusão que podia ser uma hernia de hiato só com isso? Uhum. Maravilha, É maravilha. porque ele fala também no histórico lá, fala hernia de hiato há 1 ano e meio. Sim, então eu deixei isso mais para frente, mas percebe, Mário, só ali no relato do sintoma dele, eu já meio que já associei o problema que pode ter, né? Tá. A dor do hipocôndrio esquerdo também, pô, hipocôndrio tem tudo a ver ali com diafragma também, além de ser uma dor referida do estômago. Então, opa, diafragma e essa questão de refluxo e tudo mais, me leva já a pensar fortemente numa hernia de hiato, tá certo? Aí, beleza. Que mais? Aí ele fala aqui, ó, relata dor cervical, mais importante do lado esquerdo, que associa ao colchão ou ao travesseiro. E aí? Por que essa dor na cervical à esquerda? Primeiro, esquece a questão lá do travesseiro e do colchão. Eu fui lá pelo teste que tinha dado, que libera, né, da direita para a esquerda, se não me engano, em extensão. Mas fiz essa correlação agora. O teste está lá embaixo, né? Pelo Aí, vestibular. aí eu vou voltar àquilo que eu falei para a Rose lá no começo da aula, quando eu falei o quê? Que a cicatriz leva ao aumento de carga estática, que leva a compensações, né? Essas compensações vão gerar alteração lá de diafragma, de tudo, que a gente não vai entrar nisso agora, mas principalmente o quê? Essa região esquerda do estômago, tá? Do estômago do pescoço, ela é inervada por quem? Ou ela é uma zona de dor referida de quem? Do estômago, né? É uma zona de dor referida do estômago, então só por isso já está lá. Além disso, a gente não falou que tem uma hernia de hiato? Hernia de hiato é um problema de quem? Do estômago? Ou é de outra estrutura? Para de falar sozinha aí, Chay, abre o microfone. Do diafragma, perfeito. Quem que inerva o diafragma? O frênico. E o frênico sai da onde? É de C3, C4, C5 ali. Então, ele sai ali. Então, o problema de estômago diafragma pode fazer o quê? Uma facilitação até a região ali, né? Que está gerando essa dor ali na região esquerda do pescoço, né? Então, ó, como é que a gente vai somando as coisas, pessoal? Tá? Vocês estão criando um raciocínio ali. Tudo isso faz parte da primeira pergunta ainda, que é da cronologia, né? Que vocês poderiam estar colocando tudo isso lá. Sim, mas ainda ele não falou nada de eventos, né? Ele só está citando ali. Mas esquece a pergunta agora da cronologia. Vamos só ir entendendo o que que o paciente está apresentando para a gente. Aí, beleza. Cadê? Aí ele botou aqui, ó, cefaleia tensional em períodos de estresse laboral. E aí? O que que vocês me diriam dessa cefaleia tensional? Vou ajudar, então. Essa cefaleia tensional que ele falou, estresse laboral. Tem uma palavrinha que eles adoram ouvir hoje em dia nas provas. Qual é a palavrinha que tem a ver com estresse laboral? Tem 3 letrinhas. Eu- Biopsicossocial? Biopsicossocial, perfeito. Então, o que que ele está querendo dizer? Ó, ele está falando aqui que a reunião vai acabar em 10 minutos, eu vou e faço outra, tá, gente? Ele está falando o quê? Que o biopsicossocial está afetando ele, tá? Aumentando mais ainda a carga alostática desse cara, assim como a cicatriz, que toda vez que ele já tem um problema na cervical por causa da hernia de hiato dele, e aí o que que acontece? Quando ele está muito estressado, isso aumenta a atividade do estômago associado à hernia de hiato, que está facilitando o frênico, gerando a dor cervical dele. E aí o que acontece? Tensão na cervical, cefaleia. Tudo bem até aí?
Beleza? Se alguém não estiver acompanhando meu raciocínio, pessoal, fale e pergunte, tá? Por favor. E a aerogastria. O que que é uma aerogastria, pessoal? Gases no estômago? Gases, exatamente. O cara sente gases toda hora, pode ficar rotando, aquela sensação de estufamento. Tudo isso seria aerogastria. O cara pode ficar arrotando muito e tudo mais, né? Tudo isso é importante ali para o nosso sintoma, para corroborar tudo aquilo que eu falei até agora, que a chave desse cara é o estômago dele, certo? Agora a gente tem que entender por que que esse estômago está tão zoado. Vamos lá. Sistêmico geral. Esse cara apresenta insônia e o sono não reparador, tá? Se sente estressado, ansioso e depressivo, tá? Ah, tudo isso confirmando o quanto tanto o sistema nervoso autônomo dele, quanto o biopsicossocial está afetando o quadro desse cara. Tudo certo até aí? Sim ou não, pessoal? Sim, beleza. Ó, aí ele fala aqui, ó, devido à dor após a alimentação, vem se alimentando de forma irregular e evitando comer à noite, o que leva a comer alimentos processados à noite por ser mais prático. Agora sim, o Mário, você pode pensar em alguma coisa mais metabólica ainda, tá? Eu não quis colocar muita coisa nessa cadeia de hemograma e coisa assim, que era para não bagunçar muito a cabeça de vocês. Mas, opa, pode ter esse uso de processados, principalmente à noite, essa alimentação desregrada, vai fazer com que a insulina dele fique desregulada, com que o açúcar dele fique desregulado, e a gente sabe que açúcar alto no sangue faz o que o nervo, como é que o nervo responde a uma glicemia alta? Aumenta o quê? Inflamação. O quê? Desculpa, Rose. Inflamação, né? A inflamação, a sensibilidade neural, né? Se eu tenho uma glicemia alta, descontrolada, ele aumenta, ele causa neuropatia, né? E essa neuropatia pode estar relacionada também à dor dele. Será que essa dor ser intermitente não será porque quando ele come aumenta muito a glicemia, dá a dor e volta? Por enquanto eu ainda não sei, mas poderia ser. Então é algo que eu já deixo ali, ó, em stand-by, né? Eu deixo em off ali para saber se pode ser, certo? Vamos lá. É, deixa eu me achar aqui de novo. Uma coisa que eu esqueci de falar era lá, ó, sobre o colchão e o travesseiro, que ele acha que a dor cervical dele é por causa disso. Por que será que ele acha que a dor dele é por isso? Por que vocês acham que... vamos melhorar a pergunta. Por que vocês acham que eu botei isso na cadeia de vocês? Simples, porque o paciente chega para a gente falando isso, né? Ele chega para a gente achando que a dor dele é o quê? É porque ele fez um movimento, é porque ele pegou um peso, é porque o colchão não está legal, é porque a cadeira não está legal. Ele nunca acha que são os hábitos alimentares dele, que é a falta de sono, que é o estresse. Ele sempre acha que é o movimento, que é alguma coisa que ele faz. Beleza? Resolvi passar uma ambulância aqui. Pronto, já passou. Beleza. Vou voltar. Cadê? Voltando aqui. Alimentos processados à noite aqui, ó. Teve algumas crises de enxaqueca à noite após a refeição. E, além de tudo, esse cara é sedentário. Crise de enxaqueca, pessoal. O que que pode estar relacionado a isso? Alimentação ruim. Alimentação ruim, pode ser. Vamos melhorar isso. O que mais? Enxaqueca é o quê? Fala, Gustavo, pode falar. É o que eu pensei, né? Posso estar viajando, mas assim, pensei no víscero somático, né? O estômago subindo pelo trato, núcleo do trato solitário, né, se não me engano, vai Pelo lá vago. e conecta com o trigêmeo, e aí o gosto, né, pela terceira via pode ser gerar dor de cabeça. Não sei se esse é o raciocínio. Pode ser, entendeu? Foi justamente uma das relações que eu pensei, em vocês explicarem isso pela questão visceral e pelo vago, né? A alteração do estômago dele faz o quê? Começa a gerar uma aferência pelo núcleo do trato solitário, que tem uma relação ali com o trigêmeo. E aí essa dor de cabeça, essa cefaleia que ele sente, essa enxaqueca que ele tem ali,
pode estar relacionado com o trigêmeo por causa dessa comunicação do vago com o trigêmeo, o núcleo dele. E aí gerou essa dor do cara. Então, mais uma vez, pensando na parte visceral, gerando os problemas que esse cara está apresentando, certo? Mas a gente ainda tem que falar de um fator que ele não veio aqui procurando a gente pela enxaqueca, nem pela parte laboral, nem por nada disso. Ele veio aqui por causa do dor lombar, né? Então a gente tem que pensar isso lá na frente depois também. Aí, beleza. E sem contar o sedentarismo também. Aí o histórico dele, ele tem o H. pylori. Por que que eu botei o H. pylori? Porque todo paciente acha que tem, que não pode ter H. pylori, né? Que não é o H. pylori que está fazendo ele ter a dor. Aí sim, ele tem uma hérnia de hiato, que foi diagnosticada há 1 ano e meio. Ou seja, 8 anos de cirurgia, né, da cicatriz. Há 1 ano e meio ele teve a hérnia de hiato, só que ele tem a dor há 2 anos. Beleza? Vem tratando a ansiedade e a depressão com medicação e terapia, tá? Desde que foi promovido o trabalho, ou seja, aumentou a sobrecarga de trabalho, aumentou as questões emocionais dele. Toma fitoterápico para conseguir dormir, ou seja, ele está tentando tomar alguma coisa para tentar dormir, né? Para tentar ter melhor, e faz uso de omeprazol todo dia para dor na região do hipocôndrio, que todo mundo associa ao estômago. Até aí, pessoal, tudo ok com essa questão visceral? Sim ou não? Maravilha. Ah, tá. Hábitos, então. Sedentário já há 6 anos, ou seja, há 8 ele operou e há 6 ele não faz nada, está sedentário. Trabalha de 8 a 10 horas por dia com meta, gestão de equipe, gera muita pressão emocional nele, ou seja, o biopsicossocial desse cara está bem afetado. Faz uso de bebida alcoólica socialmente. Botei essa informação só para vocês verem que não é nada demais, não é algo corriqueiro dele, tá? E fuma também, tabagista, que aumenta a inflamação. Então, tudo isso já piora só por causa do cigarro também, assim como o biopsicossocial, certo? Até aqui, ok? O exame físico, vocês falaram para mim sobre a parte estática, aumento de corpo, vocês já botaram certinho, por causa lá do classe 3, né? Zona plana, que era para eu ter colocado o whiplash lá no histórico, eu esqueci. Cabeça anteriorizada, a mesma coisa, tá? Por conta tanto da classe quanto do whiplash que devia estar lá. E o ombro esquerdo elevado. Por que esse ombro esquerdo vocês acham que está elevado? Não sei, porque ele não sabe nada. Foda-se. Por que que vocês acham, o que que vocês associariam a esse ombro elevado aí? Eu Pela, acho que Deixa aí, fala aí, Adson, primeiro. falar disso. pela própria facilitação da relação C4, Do frênico? Pode ser, 5, pode, com, aumentando a tâmera de que faz o elevador da escapa, por exemplo. pode ser. Ou Então, assim, deltoide, a alguma gente, coisa. a gente fez aquela associação visceral, né, com a região aqui do ombro esquerdo, como a zona de dor referida, facilitando ali a saída do frênico, né? Dali da saída do frênico sai também a região do plexo. Sem contar isso, o quê? Tensão muscular que o cara tem, né, pelo biopsicossocial. Então, assim, tudo isso está ali fazendo com que esse ombro fique mais elevado. E tem um outro fator, o estômago e a hérnia de hiato dele ali, né? Prejudicando o diafragma, atrapalha a mobilidade da costela, fazendo com que ele tente compensar, elevando mais ali também. Então, é um outro sinal que pode acontecer também. Não sei se é verdade, que eu tenho que ver isso no exame físico, certo? Aí, vamos lá. Ali, dólico-cefálico. Dólico-cefálico é uma cabeça em que padrão de tensão, pessoal? Qual padrão de estado? Flexão, extensão, torção, o quê? Então, Oi? é Não ouvi, flexão. mano. Né? Pronto, já. Deixa eu admitir aqui todo mundo. Eu juro que a próxima não vai ser assim, tá?
Eu já vou pedir para a Isabela deixar engatilhada ali no computador dela também a outra, que aí quando cair aqui, se cair de novo, ela já engatilha no outro link lá por ela já. E aí a gente não fica esperando tanto. Falta alguém ainda? Adson, Gustavo, Mário, Rose, Chay, Gabriel. Falta a outra menina que estava também, esqueci o nome. O Gabriel já está entrando. Eu tô aqui. Aqui é a Roberta, pronto. Beleza. Estava explicando aqui para ele, gente, foi mal, a próxima não vai ser assim, tá? Mas eu já vou deixar engatilhado o outro link ali pelo computador ali se cair de novo, a gente não vai precisar esperar tanto, tá? Muito bom. A gente parou, o Mário estava perguntando alguma coisa, você lembra, Mário, o que que era? Abre o microfone aí, tá fechado. O dólico cefálico lá, eu falei que O é óleo cefálico. É flexão, é extensão, né? É extensão. um crânio de extensão. Então, assim, ele tem um padrão de craniano que favorece uma tensão membranosa, né? Embora não tenha nada ali no crânio que nos leve a pensar em compressão, por enquanto, mas ele tem um padrão ali que nos leva a pensar no aumento de tensão. Somado a tudo isso que ele tem, pode ser algo que está influenciando também na dor. Até aí, tudo bem para todo mundo? Beleza. Vamos voltar aqui então para a cadeira. Aí o que que ele fala aqui sobre a palpação, né? Cervical alta e uma rigidez de subospital, né? Ele tem ali uma rigidez nessa região subospital, talvez pela anterioridade da cervical. Rigidez na zona interescapular, que pode ser pela facilitação ali. Rigidez lombosacra também, pensando no aumento das curvaturas. Aumento de tensão no flanco esquerdo, tá? E na região da hemicúpula esquerda, ou seja, tem um aumento, e é isso que eu queria falar lá que a Rose levantou lá no início, com relação à cronologia da carga alostática. Essa cicatriz gera fibrose, né? Gera aderências, que vão fazer o quê? Um aumento de tensão naquela região esquerda ali dele. E essa região esquerda, com a tensão aumentada, faz com que prejudique tanto a região ali da hemicúpula, né, favorecendo o que é a hernia de hiato. Então, olha como é que a gente já conseguiu fazer uma cronologia mais ou menos dos eventos ali. Então, lá naquela primeira pergunta, é isso que a gente vai colocar, né? A sequência de eventos ali que levaram ele a ter esse problema ali, tá certo? Vamos continuar aqui. Aí, dermatomo ativo, C4, C5, vocês já falaram. Se eu estou falando de dermatomo ativo, significa que é uma facilitação, não necessariamente uma disfunção, certo? Isso todo mundo entende? Quem não colocou a disfunção, ele não colocou o teste de Mitchell ali, no caso ali. Ele colocou o quê? Que existe uma facilitação ali. C4, C5, vocês já explicaram lá pelo freio. Concorda comigo? T5, T8, né? Região de inervação simpática de estômago. T12, região de inserção de diafragma. E L5, S1, por quê? Por causa do aumento de curvatura. Então, tudo isso está corroborando aquilo que vocês já me contaram lá só pela anamnese, tá certo? Muito bem. Testes agora, os ortopédicos. Fabry, positivo bilateral. Travou, né? Travou. Travou. Positivo. Oi, galera, tô aqui. Agora voltou. Tinha travado. Peraí. Meu celular aqui voltou, foi pro Wi-Fi, o Wi-Fi aqui é horroroso.
Tô aí, galera? Todo mundo Parou aí, no Pedro? Saberi. Agora eu voltei. Foi mal. Ele saiu do meu celular aqui e foi para a internet do Wi-Fi, que é uma porcaria aqui. Então, Fabeli. O que é uma Fabeli positivo, galera? É um problema em qual articulação? Sacroiliaca. Sacroiliaca, beleza. Se ele está falando que é bilateral, significa o quê? Existe uma compressão sacroiliaca ali, certo? E necessariamente o problema está no ilíaco? Não. A gente vai ver Não. depois nos testes. Aqui, o que mais ele falou? Milgram positivo. O que é o teste de Milgram, pessoal? Para quê? Lombar? É para a região lombar, mas especificamente para que problema na lombar? Eu estou ouvindo vocês, vou falando aí. Que problema na lombar? Compressão nervosa? Ele é um teste patognomônico para uma determinada situação. Que situação é essa? Se eu não me engano, era para hérnia do disco. Você não se enganou, não. É isso mesmo, é para hérnia. Então, esse cara, provavelmente, por causa do aumento de curvaturas, ele já fez uma hérnia ali, certo? Então, opa, já conseguimos justificar mais ou menos ali o quê? A dor irradiada para o glúteo e a dor lombar desse cara, que é o que fez ele vir aqui. Só que o problema dele é a hérnia, necessariamente? Não. A hérnia só está ali ficando ativa de vez em quando, né? Por conta dos problemas todos que ele tem, né? De tudo isso que a gente já falou. Isso fica claro para vocês? Sim. Sim ou não? Maravilha, pessoal. Isso aí é a chave dessa cadeia, tá? Esse é o que é grande. O cara tem uma hérnia, mas não é porque ele tem uma hérnia que ele tem dor, tá? Ele tá com dor por quê? Porque toda aquela carga alostática, quando está muito alta, a hérnia começa a chiar. Aí quando ela baixa, ela para. Então ele não tem uma agudização dessa hérnia. Ele tem o quê? Uma sobrecarga e aí irrita a hérnia. Sempre assim, certo? Ali no teste do Faber positivo, eu até fiquei pensando, porque não só falava positivo, não onde era a dor, né? Que pode ser na frente, né? E Perfeito. atrás. Eu fiquei pensando o qual que podia ser. Perfeito. Então, se ele tivesse falado lá no histórico que ele tinha também uma dor na região inguinal ou coisa assim, a gente podia pensar na coxa femoral, porque ele é um teste que ele pode diferenciar uma dor sacroiliaca de uma dor coxa femoral, mas em momento algum ele relatou alguma dor ali. Então a gente já meio que dá uma descartada nisso. Mas é o que ele falou, quando ele já tem a dor dele é posterior, né, na região lombar, eu já penso logo na sacroiliaca, entendeu, Alberto? Beleza. Aí o que mais ele botou aqui, ó? LASEG negativo. O que o LASEG negativo significa? Hérnia. Não, significa que não existe uma compressão da raiz, né? Não Então, tem. se deu negativo, significa que ele não tem uma síndrome de desfiladeiros, ele não tem nenhuma compressão no trajeto do ciático ali, entende? Então, de boa. Aí ele botou ali, ó, Spring Test, né? Agora eu tô vendo ali que o Spring Test deu negativo, era para dar positivo, tá, pessoal? Foi mal. Eu troquei o sinal na hora lá. O Spring Test era para estar positivo. O que é o Spring Test? Lembram? Deixa eu lembrar. Vão lembrando aí rapidinho. Não lembro. Foi mal, pessoal. Só estava esperando para Isabela, pedindo para Isabela deixar ali preparado caso caia de novo. E aí, lembrado do Spring Test? Sprint test é aquele teste do rebote, que a gente bota a mão no sacro, aperta e solta. Vou deixar, eu peço para quando você for. Só deixa agendado. Aí fala. Lembra desse teste, então? Que a gente faz o rebote, que a gente aperta e solta e vê se tem rebote ali na região do sacro. Esse é o teste ortopédico, para ver se gera dor e se tem mobilidade ali, tá?
Era um teste importante para a gente entender onde está o problema desse cara. Tudo bem? Lembraram? Pelo menos? Beleza. Como eu falei, era para ter colocado positivo, foi mal. Jackson, negativo. Teste cervical, significa que ele não tem nenhuma hérnia cervical nem protusão, assim como o Spurling também é a mesma coisa. E a Valsalva, positivo para lombar. E aí? O que isso quer dizer? Corrobora pensando na hérnia também, né? Oi? Corrobora com o Milgram, pensando em hérnia discal pela pressão. Exatamente. Não bota não, amor, que tá dando problema aqui. Corrobora a questão da hérnia, né, gente? Muito bem. Vamos voltar aqui, então. Aí ele bota aqui osteopático. Gilet positivo nos braços maiores do sacro bilateralmente. O que isso quer dizer? Tensão bilateral. Flexão bilateral, perfeito. Ou seja, o que ele quer dizer aí? Ele tem um aumento de curvatura que, teoricamente, ele deveria ter um sacro em anterioridade, só que o sacro dele está fixo em posterior. Por quê? Porque ele fica sentado muito tempo por conta de alguma disfunção. Alguma questão levou isso. Aí, o que isso faz com essa charneira L5-S1? Aumenta muito a sobrecarga ali. Opa, temos aqui uma causa para dor lombar dele, né? Porque só isso não deveria gerar dor. Mas o fato de ela estar antagonista, vamos chamar assim, à posição que ela se encontra, faz com que ele tenha essa dor na região lombar. Então a gente já achou qual é o tecido, qual é o que está provocando a dor e qual é a possível causa. Beleza? Vamos lá. Isso só lendo o material, tá? Aí ele bota aqui ainda, né? Matamos o sacro. Já sabemos que é uma flexão bilateral posterior, uma flexão bilateral do sacro, né? Base posterior. Mitchell, cervical, melhora na extensão da direita para a esquerda, né? Se eu tenho Mitchell cervical da direita para a esquerda, qual é a possível disfunção que eu posso ter ali na minha cervical? RS, esquerda. A esquerda, perfeito. Opa, gerando mais tensão ainda sobre o plexo, certo? E o Downing negativo. O que o Downing quer dizer? Perna curta, perna longa. Quer dizer simplesmente que, quando ele fala que o Downing é negativo, quer dizer que não existe uma disfunção de ilíacos, certo? Ou seja, os ilíacos estão livres. Eu coloquei esse dado aí justamente só para vocês entenderem que, de fato, o problema era no sacro. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Maravilha. Aí de autonômico ele botou Vulpian dermografismo vermelho na região do hipocôndrio esquerdo e interescapular. O que isso quer dizer? Quando eu faço o teste de Vulpian e fica vermelho. Simpaticotonia. Simpático. Simpaticotonia, beleza. O simpático dele está gritando justamente por causa daquelas alterações todas ali, né? No caso dessa alteração toda, né? Dessa questão emocional dele ali, falta de sono e tudo mais, tá ali. Esse cara daqui a pouco pode entrar em simpaticólise depois, que aí ia dar diferente o Vulpian, beleza? A gente fala disso depois. Rock, a frequência não diminui. O que isso quer dizer? Confirma o quê? A simpaticotonia. Concorda comigo? Porque quando eu faço rock, a frequência tem que diminuir. Se ela não diminui, é porque o simpático não está deixando. Então, ele está mantendo lá em cima, certo? E os testes de inibição? Captor podal negativo. Deixei justamente para vocês não ficarem pensando em cadeias ascendentes, de aumento de curva e tudo mais, e viajando nisso. Captor oclusal também negativo, porque esse cara não tem nenhum estoque de trauma na cabeça, não tem nenhuma questão ali sacral que pudesse estar jogando lá, e para vocês não ficarem viajando também em questões cranianas nesse sujeito, tá? E o lift, né? O mesogastro e o hipocôndrio esquerdo, mais importante no mesogastro. Os dois deram positivo. Eu não botei ali, mas era positivo, acredito que vocês tenham entendido que era positivo. Eu esqueci do sinal, né?
Tudo bem? Vocês entenderam que ali era positivo? Sim ou não? Maravilha. Então, o hipocôndrio, o mesogástrico, mais importante que o hipocôndrio. Por quê? Um está levando ao outro, certo? E aí vamos lá. Voltando à primeira pergunta que que a Rose estava respondendo, o quê? A cicatriz desse cara de 8 anos começou a gerar fibrose, começou a gerar aderências. Essas aderências aumentaram muito a pressão abdominal. Olha como é que a gente descreve a cadeia, pessoal, tá? Eu vou falando aqui e se alguém tiver pensado em alguma coisa diferente, me fala. Então, ó, a aderência aumentou muito a pressão abdominal, certo? A pressão abdominal aumentada aumenta o processo degenerativo da lombar, que provavelmente gerou a hérnia dele, que está lá quietinha, tá certo? Esse aumento de tensão abdominal, dessa pressão, né, abdominal, intraabdominal, começou a fazer o quê? Começou a empurrar esse estômago para cima, que levou à hérnia de hiato. E a hérnia de hiato está fazendo o quê? Ele tem a dor no hipocôndrio, a dor na cervical, que nem é a queixa principal dele. Aí, quando tudo isso aumenta muito a carga alostática dele, na parte do biopsicossocial, associada aos hábitos, ao tabagismo, aí tudo isso, eu aumento o processo inflamatório, a dor vem. Entenderam o passo a passo disso? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Fala aí. Professor, eu até então não tinha visto que era o whiplash, né? Então, para mim, o aumento de curvas, ele era responsável pelo efeito turgor, pela diferença de pressão do abdômen com o tórax. Mas agora, tendo o whiplash, eu já não sei se entra o efeito Sim. turgor. Então, o whiplash eu tinha colocado só para justificar a anterioridade torácica, porque justamente como o Mário falou e a Roberta também, não batia, porque é um aumento de curvatura. Só que aí o que acontece? O que gerou o problema e as dores dele foi o efeito turgor, foi essa alteração de pressões intratorácicas e intraabdominais. Foi exatamente isso. Porque quantas pessoas você não conhece que já sofreram whiplash e não tem dor nenhuma, tem lá a anterioridade e está de boa, né? O que está fazendo a dor torácica dele? É a anterioridade ou é a facilitação do estômago? Facilitação. Então é exatamente isso. A dor dele só acontece não é pela anterioridade, porque ele teve whiplash. A dor dele acontece por causa dessa cadeia. A cicatriz, aumento de pressão abdominal, gerou repercussão sobre o estômago, o diafragma, que estão fazendo ele ter a dor torácica e a dor cervical. E aí tudo isso associado à hérnia que ele fez, tá? De vez em quando faz ela ficar ativa, principalmente quando ele tem o quê? Períodos altos de estresse. Até aí todo mundo entendeu a cronologia? Chay, pegou. Mário, Gabriel, Adson, Rose também. Todo mundo entendeu aí a sequência? Então, como é que Então, deixa eu só. Pode perguntar, Mário. Só para terminar o raciocínio. Então, foi a questão da cicatriz que gerou um problema no estômago, associado aos problemas que ele tem no biopsicossocial, que geram essa dor lombar. Resumidamente, foi isso. Aí, o que falta aí nesse meio termo, Mário? Falta você explicar como a cicatriz chegou no estômago, como o estômago chegou lá na cervical e o que isso tudo está fazendo para ele ter a dor lombar. Tá? Anotem isso aí que eu vou pedir para vocês me mandarem isso depois, essa sequenciazinha escrita com as palavras de vocês, tá? Para eu poder ver isso. Beleza? Então, eu até pensei por causa da pressão abdominal, de hernia e tal, mas daí eu não estava conseguindo chegar nisso, sabe? Tá. Mas pelo menos assim, fez sentido na tua cabeça, Alberto? Sim, sim, Tá. sim. Aí agora qual é o dever de casa de vocês? Vocês vão, com as palavras de vocês, descrever isso dessa forma, que agora que vocês já entenderam como acontece, vocês vão descrever com a palavra. Aí o dever de casa que eu vou mandar para vocês é esse. Vocês vão botar isso no papel, tá certo? Com as palavras de vocês, para vocês conseguirem, vocês treinarem o quê? A descrição disso. Tudo bem? Beleza. O Chay. Rodrigo, Oi, pode falar. e a cadeia ali, tipo assim, ó, eu fiz, né? Mas eu tenho dúvidas, assim, às vezes
ainda ali com as setas, né? Tipo assim, tem coisa que eu não liguei, tem coisa que eu não coloquei. É, eu não sei, tu tem essa cadeia, tipo, já, tipo, No esquema, né, desenhada, não. Eu vou isso. fazer para você, eu posso fazer para vocês e eu mando depois para vocês. Eu mando para a Sim, só Shayla. para alguma coisa que ficar pendente ali, a gente, né, tá colocando e não Perfeito. deixando de Não, fica falar tranquilo. também. Porque a minha preocupação maior com todos vocês, Lúcio, não é nem com relação ao esquema da cadeia, porque eu acho que isso vocês sabem fazer, tá? A minha Uhum. preocupação maior com vocês é com a descrição, mas eu posso fazer e mandar para vocês o modelinho sim. Eu não Sim, fiz não, mas eu posso fazer, tá bom? sim, tá bom. Tá, eu faço e depois encaminho. Tudo bem, gente? Até aí? Então, ó, já anotem aí que o dever de casa de vocês é escrever essa sequência de eventos aí. Da cicatriz, gerando a hérnia de hiato, gerando as dores cervicais e como isso tudo está sobrecarregando a hérnia lá. Tá certo? Muito bem. Qual é a segunda pergunta, Chay? Olha como vocês agora já vão responder de forma muito mais fácil. Quais regiões ali estão sobrecarregadas? E quais são as que estão, como é que foi facilitado isso, né? Me digam, por favor. A região estômago, que É, sofre mais carga alostática. então, sim, ela sofre mais carga alostática, mas cuidado, você fala, não é a região do estômago. É o quê? É uma região metamérica? É o mesogástrico? É o hipogástrico? Como é que você vai botar isso, Márcio? Você vai falar a região hipogástrica, a região tóraco-lombar, né, de charneira ali, né? Isso que a gente vai fazer. Quem mais está ali sobrecarregado? Ah, o eixo do estresse, não é? Com a Hum, questão biopsicossocial. não necessariamente. A gente vai falar disso depois quando a gente for falar de hands-on. Só um minutinho, pessoal. Aí fala, quem mais? Diafragma. É só isso? A torácica tem alguma coisa? A cervical tem alguma coisa? Não? Eu vou ter que ver também a região torácica, a região cervical desse paciente. Então, isso tudo são zonas que estão adaptando e sofrendo, que eu vou ter que ver se eu vou precisar intervir ali ou não. Concorda comigo? Então, ó, mais um dever de casa. Falar quais são as regiões que estão em sofrimento ali. Quem que essa cicatriz ali abdominal gerou esse aumento de carga alostática que eu falei para a Rose? Entendeu, Rose? Aí é essa que é, é o X da pergunta. Muitas vezes a gente não entende o que é para colocar. É isso que eu quero que vocês façam também. Então, até a nossa próxima reunião, o que a gente vai fazer? Vocês vão descrever essas perguntas para mim, com as palavras de vocês, que a gente vai discutir isso e ir para as próximas depois. Certo? O que mais? Foi, né? Essa pergunta acho que foi, né? Alguém quer comentar algo? Não? A Passa região para lombar, não? O, a Região região lombar, lombar. Boa pergunta, Gustavo. A região lombar, não. Por quê? A região lombar é onde está sofrendo, ela está sendo impactada por tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu preciso intervir naquela região. É a hérnia que está fazendo ele ter dor? Não. É todo o resto que está sobrecarregando lá e fazendo ele gerar essa dor. Entendeu? Então, se eu preciso entendi. intervir na lombar, no meu ver da cadeia, não. Tá? Tá, que legal. Muito bem. tá, professor, Beleza? a Pode falar, parte do vai. biopsicossocial também não? A gente vai chegar no biopsicossocial. Porque aí eu te pergunto, Mário, você intervém no biopsicossocial? Com hands-on, com a mão? Sim, não, 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 não. não. É preciso de gente para atender isso aí. A gente vai falar do hands-off daqui a pouco. Vai ter uma perguntinha aí falando quais seriam as orientações e tudo mais. Mas nesse momento a gente ainda não está falando disso não, tá? Mas é importante de salientar, igual eu falei na história da cronologia, que esse biopsicossocial está afetando muito o quadro desse cara. É toda vez que ele se estressa muito que a carga alostática dele vai lá em cima e aí esse cara tem dor. Perfeito? Muito bem. Próxima pergunta, Chá.
Muito bom. Fala, você foi promovida a minha monitora agora, Chá. É, Quais regiões, gente? Estão gerando mais carga, mais repercussão ali? Foi o que vocês acabaram de falar. A região do estômago, sim. Quem mais? Diafragma. Diafragma. Quando vocês falam no tecido, beleza, mas e a região da coluna, por Região exemplo? mesogástrica e hipogástrica, né? Sim, mas quando eu penso na coluna, Rose, Sacro, sacro não. não? Sacro não, que o sacro tem a ver com a hérnia lá. Entendeu? Então, nesse momento, ainda não, tá? Mas eu posso intervir no sacro sim, porque ele tem uma disfunção bilateral ali, e eu posso intervir nele para diminuir a sobrecarga da hérnia. Posso, tá? Mas não é o primeiro que eu mexeria, não. Eu deixaria ele por último, entendeu, Gustavo? Eu não posso ligar o sacro influenciando lá na cervical Por quê? por uma, por Por que uma, via? por uma tensão membranosa, gordura máxima? Não, Não não. tem como. Nesse momento, não. Porque a repercussão membranosa ela atuaria mais sobre o crânio, não sobre o cervical, né? Aí é uma questão bem estrutural, Tá? entende? E de facilitação. Então, o que está gerando a dor lá em cima não é a tensão no saco. Por isso que eu falo, eu até mexeria no saco sim para diminuir a sobrecarga sobre a hérnia, mas eu não mexeria nele de cara. Eu mexeria em todo o resto, que é Tá. o pessoal falou aqui mesogastro, estômago, T12, que é o que eu queria que vocês Hipocôndrio, falaram. hipocôndrio esquerdo também ali, né? Por causa do Oi? Não ouvi, Rô. hipocôndrio esquerdo ali também, né? Hipocôndrio esquerdo. Na hora que você mexer no estômago, você vai mexer no hipocôndrio esquerdo. Mas o principal, T12, por causa da inserção do diafragma. Tá? Se a gente for falar de coluna. A torácica média, porque é a inervação do estômago. A torácica cervical, que está inervando ali a região do diafragma, certo? Principalmente da cúpula ali, que tem a ver com essa parte ali, essa hipomobilidade. Aí depois sim, eu mexeria no sacro, entende? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando para entender a importância de cada um. Então, de cara, eu mexeria onde? T12, para diminuir a informação do diafragma, tá? Depois, eu mexeria na torácica, depois na cervical, depois no estômago, depois na cicatriz e depois no saco. Entendeu? Senhor, Pode falar, o Alisson. mesmo tendo o whiplash, ele Picotou tudo, Alisson. fica por último, Peraí que picotou tudo, cara. não fica como uma emergência osteopática daí? Picotou tudo e eu acabei não ouvindo direito a pergunta. Deu para escutar agora? Deu. Tá. Mesmo tendo o whiplash ali, o sacro não passa a ser uma disfunção de emergência, ainda assim ele fica por último no tratamento? Sim. Tá. Por quê? E aí é uma coisa que eu gosto de falar muito para vocês, que é o quê? Essa coisa de urgência osteopática. Esse termo urgência osteopática é algo que eu não gosto muito e que é falado lá no início para vocês. Vocês já estão no quinto ano já. Quem que vai ordenar ali a conduta de vocês? A cronologia da coisa e as aferências. Então, se eu estou falando para vocês que o que é muito mais importante para a dor são os lifts de abdômen, né? Vamos chamar assim, vamos botar tudo como abdômen, é muito mais importante eu diminuir a sobrecarga ali do que no sacro. É importante sim eu corrigir essa anterioridade torácica, que é uma urgência. Eu vou mexer nela, até porque ela tem a ver com o estômago. Eu vou mexer no sacro, que é outra urgência. Só que a minha prioridade não é ela, entendeu? Mas eu tenho que mexer nela, certo? Por isso que quando eu falo que eu não gosto desse termo urgência, que parece que é uma coisa que você tem que fazer primeiro, antes de tudo. Ó, quer ver um exemplo claro que eu gosto de falar isso? Quando a gente vai trabalhar o crânio, a gente começa de fora para dentro ou de dentro para fora? Diz que de fora para dentro. De fora para dentro, perfeito? Aí beleza. Aí o cara sofreu uma pancada aqui assim, aí vocês querem começar pela compressão da sebe, porque vocês aprenderam lá atrás que é uma urgência osteopática, né? Só que como é que o cara sofreu uma pancada aqui? Como é que você vai trabalhar a sebe sem trabalhar o frontal antes? Sem trabalhar o etimoide,
entendeu? A maxila, entende? É importante mexer nela, só que não necessariamente é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, quebrem um pouquinho dessa coisa, dessa urgência, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, que não é bem isso. Isso é uma terminologia que a gente usa dentro da osteopatia, mas que eu, particularmente, eu não gosto porque confunde vocês. Pode falar. E alguém ia falar? Eu tenho uma dúvida, mais uma só. Eu tenho, é o seguinte, quando eu vejo que tem um teste ali de ROC, né, aumentado, Ah, e percebo que esse paciente está em simpaticotonia, por que motivo eu preciso, então, mexer na T12? Eu não estaria aumentando o processo simpático dele? Entende? boa. Essa é a grande dúvida que eu tenho. Boa pergunta, Gustavo. O que que acontece, cara, é que independente se ele está em simpaticotonia, parasimpaticotonia, em simpaticólise, tá? Independente de qualquer coisa, você sempre tem que atuar sobre as duas coisas, tá? Sobre o simpático e sobre o parasimpático. Então, quando você vai lá, por exemplo, a gente estava falando do estômago, eu vou lá e dou um trush lá em T5 dele, por exemplo, tá? Eu não estou aumentando a simpaticotonia. Eu estou dando um reset, eu estou dando um reboot no sistema. Por isso que eu sempre mexo nos dois, tanto no parasimpático quanto no simpático. Por exemplo, eu falei, no primeiro momento eu mexeria nisso. Só que a gente falou, por exemplo, da cefaleia dele, a gente justificou pelo vago, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho sem falar da cervical, da suboccipital? Não tenho nada no crânio, mas eu tenho suboccipital, que é trajeto do vago. Só que aí o que eu faria? Eu faria disso uma segunda sessão. Porque isso não está. Então, até porque a cefaleia dele é uma queixa secundária. Mas eu vou precisar mexer ali? Vou. Tá? Então, sempre quando eu tiver uma alteração autonômica, eu sempre tenho que mexer nas duas coisas, tanto no simpático quanto no parasimpático. Não importa se o sintoma é um sintoma simpático ou um sintoma parasimpático, tá? Eu sempre mexo nos dois, porque o meu objetivo é o quê? Modular o sistema, tá? E não estimular um ou desestimular o outro. Perfeito? Muito legal. Essa era a dúvida que eu tinha. É isso para você. Obrigado. Sempre que a gente vai fazer, a gente atua sobre as duas, tá? Que a lembrem-se sempre disso. E isso é bom vocês colocarem na prova também, tá, gente? É outra palavrinha-chave, assim como eu falei da carga alostática. Quando a gente fala do sistema nervoso autônomo, o nosso objetivo é modular o sistema, tá certo? Modular. Nunca é estimular um ou desestimular o outro, ou estimular só o antagonista, e sim estimular o sistema. Perfeito? Muito bem. Próxima pergunta, dona Chay. O que vocês acham? Alguém discorda? Por que ascendente, Chay? Subindo de onde? Perfeito. 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 É uma cadeia ascendente que gera uma sobrecarga. Você poderia até dizer, embora eu concordo com você que é uma cadeia ascendente, como ela sobe e desce, né, porque aumenta a pressão, vai gerando problema que está levando lá, eu até consideraria ela como sendo mista também. Mas, não, minto, não considero não, porque mista seria um problema lá no crânio descendo e um problema lá no pé subindo. Aí eles se encontram e aí fica mista. Essa não, essa é uma cadeia que ela vem lá da cicatriz e vai se ajustando, entendeu? Então ela é uma cadeia ascendente. Qual é a informação que dá isso, essa informação para vocês? Que é uma cadeia que está subindo e não descendo. Tem uma informação aí na cadeia que diz isso para gente. Para mim seria a cronologia lá da cirurgia que ele fez. Não. A cirurgia, sim, também é um indício disso. Mas no exame físico, tá lá na cadeia, tem um dado
que te Lift, mostra. Oi? lift, o lift. Perfeito, são os captores, né? O que que são captores? Não são entradas? Então, se eu tenho uma entrada que está vindo de baixo para cima, só pode ser uma cadeia ascendente. Se eu tenho uma entrada que vem de cima para baixo, é uma cadeia descendente, né? E se eu tenho algo aqui e algo vindo lá de baixo, é uma cadeia mista, certo? Então, perfeito, é uma cadeia ascendente, na minha opinião, sim. Isso é claro para todo mundo? Próxima pergunta. Agora sim, Mário. Então, o que que de biopsicossocial está influenciando mais nesse caso, pessoal? Alimentação, eu acho, estresse. O estresse dele laboral, né? O estresse dele no trabalho, né? Além disso, ele tem uma patologia emocional que está na cadeia, que é a depressão. Isso está fazendo com que esse cara não durma, que também vai alterar o autonômico, que também vai gerar isso lá nele, tá? Então, toda essa questão biopsicossocial, nesse caso especificamente, está sendo muito importante. Concordam comigo? Maravilha. Isso é claro para todo mundo? Então, aí respondendo a sua pergunta aquela hora, ô Mário, o biopsicossocial não está agindo nesse cara? Muita coisa. É ele que está fazendo o copo transbordar. Tá, e ele está gerando um aumento da carga elostática também? A pergunta é boa, Mário. Assim, e isso, eu vou te ser bem sincero, isso é uma questão que varia muito, e aí sim eu concordo com o que a Roberta falou lá nisso, que varia muito de avaliador para avaliador. Por quê? Porque, embora isso esteja influenciando muito, eu não sei se eu poderia chamar isso de carga alostática, porque eu entendo que carga alostática é algo que vai gerando um estresse estrutural, vamos chamar assim, uma sobrecarga. Isso influencia na dor do cara, mas pode ter gente que considera isso sim uma carga alostática, o estresse. Por exemplo, se você perguntar para o Rogério, que adora falar disso, ele adora falar que isso gera carga alostática. Então, se você coloca como aumentando carga alostática, eu não acho que alguém vai dar errado, não. Tá? Embora eu não concorde, eu consideraria. Certo? Certo? Então, se você quiser chamar assim, não vejo problema, não. Tá? Embora eu não concorde totalmente. Para mim, carga alostática é justamente uma sobrecarga mais mecânica, é aquela coisa que vai se somando para o copo transbordar. Essa questão biopsicossocial, na minha opinião, ela influencia mais na dor, na percepção da dor, do que necessariamente gerando sobrecarga no paciente. Tá? Mas aí O é o uso, entendimento meu. Pode falar, Rose. o uso contínuo ali também, né, da medicação, eu acho que também acaba Isso piorando aumenta a mais. carga alostática. Isso, na minha opinião, aumenta a carga alostática. Eu uso por quê? Por exemplo, o analgésico ou o anti-inflamatório que esse cara toma, o que que ele faz? Ele prejudica, ele lesiona o teu estômago. Ele vai gerar aumento de acidez, ele vai gerar alteração de absorção do estômago. E isso tudo gera uma alteração estrutural que faz com que você tenha uma carga alostática aumentada. Tá certo? Então, assim, é só uma questão mesmo de concepção. Por isso que eu não acho errado falar, como o Mário falou, de que o biopsicossocial aumenta a carga alostática, não, tá? Mas o remédio, por exemplo, aumenta muito. Então, é isso aí, aumenta sim. Tudo bem, gente? Então, todo mundo entendeu que esse cara, sim, ele tem uma influência grande do biopsicossocial que está fazendo ele ter isso, certo? Muito bom. Que mais, Chay? Perfeito. Qual é
E aí, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Nossa, eu tô no tablet da Isabela aqui, tô perdidinho. Tá. Então, o que a gente estava falando sobre o tipo de dor, né? E aí, é nociceptivo, nociplástico, neuropático? O que que é? Nosso Tem que abrir o plástico. microfone. Nociplástico é um dos componentes, mas tem um outro componente maior. E aí? Qual é o outro componente, pessoal, que eu não ouvi? Hein? Ele é um componente o quê? O que está gerando? É neuropático? Não, né? Não é neuropático, não tem nada fazendo o nervo sofrer. Então ele só pode ser o quê? Nociceptivo, porque tem alguma coisa aí, provavelmente ligamentar, fazendo ele ter essa dor por causa lá da hérnia lá que ele tem e tudo mais, que é a dor que ele sente. E com um componente o quê? Nociplástico junto, que é do estresse, da depressão e tudo mais. Então o componente é misto ali, né? São duas causas da dor. Isso fica claro para vocês? Ah, Fala. porque era nociceptivo e aí ficou crônico, é isso? Porque na verdade o que acontece? Ele é nociceptivo porque quem faz ele ter dor lombar é a região lombar ali, é esse aumento de pressões, é esse aumento do Tá. sofrimento ali da região, da hérnia, dos ligamentos e tudo mais. Lembra, ele tem um aumento de curva com a base posterior, então os ligamentos ali estão todos estressados, beleza? Associado a isso, eu tenho um componente nociplástico, né? Que é o quê? Que é da depressão, do estresse dele. Lembra, ele foi promovido há 3 anos, aí logo depois que começou a dor, né? Então ele é nociplástico e noceptivo. Ele tem dois componentes ali, tá Tá. certo? Porque não dá para a gente descartar a parte nociplástica e nem falar que a dor dele é só a hérnia, por exemplo. Entendeu? Quando que eu colocaria nociplástica mesmo? Você falou que é sofrimento do nervo? Neuropático. Ah, neuropátia, isso. Isso, neuropática. É quando tem um sofrimento do nervo. Por exemplo, por conta de uma neuropatia. Por exemplo, o cara é diabético, vai ter uma neuropatia diabética. Ou uma própria hérnia, ou uma síndrome de desfiladeiro fazendo uma neuropraxia, né? Fazendo uma compressão sobre o nervo. Ah, Isso tudo, compressão. isso. Aí é neuropático. Entendeu? Uhum. Lembra? Ele botou lá assim, ó, teste de Laseg negativo. Ou seja, não tinha tensão sobre o nervo. O problema dele era só lombar. Cervical. Cervical também Exato. não. Cervical também não, exatamente. Então, assim, era neuropático? Não. Era o quê? Ou nociceptivo ou nociplástico. No caso dessa cadeia, ele tem os dois componentes. Entendeu, Mário? Então, nociceptivo, eu colocaria como a Roberta falou. Como ele tem essa dor lombar há 2 anos, então tornou-se crônico. Mas isso é um erro muito comum, tá, Mário? Porque ele pode ter uma dor crônica nociceptiva, entendeu? O cara tem uma artrose há 20 anos ali. E o cara leva uma vida muito de boa, não tem estresse nenhum e tudo mais. Ele só tem uma dor crônica nociceptiva por causa da artrose, entende? Ele não necessariamente uma dor crônica, ela é nociplástica. São duas Então, coisas esse diferentes. nociceptivo, nesse caso, sim, seria por causa da hérnia. Nesse caso aí, sim, é o quê? Tanto a hérnia que está estressando o ligamento, a própria inervação do disco, os ligamentos que estão estressados, tudo isso é o que está fazendo ele ter a dor, entende? Lembre-se, dor crônica, ela só quer dizer o quê? Com relação ao tempo em que ela existe. Não necessariamente ele tem a ver com a parte nossa plástica, tá? É que na escola eles colocam isso. Não, colocam não. Não colocam não. Dor Tá lá. crônica, nosso plástico, não.
É porque uma coisa influencia na outra, Mário, mas que, não, assim, pelo menos até onde eu sei, não é orientado para passar dessa forma, não, tá? Porque o nome já diz, dor crônica, ela é o contrário de dor aguda, tá? Uma é a mais de 3 meses, se eu não me engano, de 90 dias, e a outra é menos de 90 dias. É isso. Uma dor crônica, ela pode ter componentes nociplásticos. O cara que tem dor por mais de 3 meses, ele no mínimo vai ficar puto, concorda comigo? E aí tem um componente nociplástico mantendo essa dor crônica ali. Mas não necessariamente uma coisa é associada à outra. São duas nomenclaturas diferentes, tá? Esse cara, por exemplo, ele tem dor há 2 anos, né? Se ele tem dor há 2 anos, já é uma dor crônica. Se você quiser botar que é uma dor crônica, beleza. Só que ela é uma dor crônica o quê? Nociplástica e nociceptiva, tá? Que Não pode neuropática. que ter fases que estão que tá agudizada, né? Seria isso? Não entendi, Roberto. Repete, por favor. Não, é crônica, né? Uma dor crônica que pode ter fases que vai estar agudizada, né? Exatamente, só É, significa né? que ele tem dura tanto tempo, entendeu? Se vocês Hum. forem olhar na internet, aí, tipo no PubMed da vida, ou qualquer site de pesquisa, aí vocês vão ver. Dor crônica, há mais que tantos dias ou tantas semanas, né? Isso é Sim. característica de dor crônica. Isso pode estar influenciado pelo nosso plástico? Pode. Uma dor aguda que tem um componente nociplástico pode virar uma dor crônica? Com certeza. Que eu acho que é isso que é dito nas aulas que de repente confundiu a cabeça de Isso, vocês, é isso né? aí. Por quê? É Uma bem isso. dor aguda, se eu tenho um componente nociplástico, ela fica crônica, porque ela não melhora, entendeu? Então, por isso que você pode ter tido essa confusão a vocês aí, É que tá certo? a maioria dos exemplos, professor, acaba vindo a crônica junto com a nociplástica. Mas não É, que porque dizem que é a mesma coisa. Só é, você acaba que todos os exemplos dão a mesma situação, né? é só uma questão de nomenclatura, entendeu, Ah, Alisson? sim. Dor crônica é com relação ao tempo. Ela é o contrário de dor aguda. Dor nociplástica é que existe um componente biopsicossocial, emocional, psicológico, afetivo, por aí vai. Entendeu? E aí é o exemplo que eu dei. Um cara que tem dor, pô, há mais de 2, 3 semanas, esse cara, no mínimo, vai ficar puto. Entende? E aí isso vai fazer com que ele mantenha aquela dor, É, certo? eu, E aí eu vira entendi. crônica. Eu Beleza, entendi. gente? Ele só tá dizendo que o exemplo que dão acaba às vezes gerando essa confusão, né? Isso, exatamente. Muitas vezes o entendimento ele fica equivocado de fato, mas não tem problema nenhum. É bom que a gente está ajustando isso aqui agora, tá certo? Tem mais alguma pergunta ainda, Chay? Posso Depois só uma dessa? colocação rapidinho, professor? Acho que Pode dificilmente na falar. nossa prova a gente vai ter um tipo de dor, até pelo Sim, cronologia e sintomatologia, né? a gente é multifatorial, né? A gente é influenciado por tudo na vida. Tem gente que acredita até em horóscopo. Pô. Então, tudo a gente vai ser influenciado. Nossa alimentação, nosso emocional, tipo, o nosso físico, entendeu? Igual botei lá do travesseiro lá. Quantos pacientes não acreditam que a dor dele crônica é porque ele não trocou a porcaria do colchão dele? Aí o cara gasta 70 mil reais às vezes no colchão e não quer gastar, sei lá, 300 na tua consulta. Não, Foda, né? só falei para a gente ficar meio ligado na hora da prova, não colocar só um tipo de dor, né? Possivelmente vai ter É, mais. mas cuidado para não botar tudo também, que se tu bota tudo e é um só, tu erra. Então, assim, só cuidado com isso. Lê Foi com calma no foi o que eu enunciado. fiz na última prova. Lê, Evitei. lê com calma o enunciado, vai tranquilo. Não vai sair do... É os três, pronto. Aí vai se ferrar também, não faz isso não. Mas normalmente sim, tem um componente a mais. Principalmente se for o Descartes que apresentar para vocês. Ele vai querer botar mais um. Não, não, Decate não. Por favor, não. Vai você. Queria, mas não serei eu, infelizmente. Mas vamos lá. Quem mais, gente? Quem mais tem, Chay? Me respondam. A gente acabou de falar. Vocês já me deram a resposta, inclusive.
Sensibilização central, neuroinflamação. Que é a sensibilização central, Roberto? Sim, Ah, pô, muito por alto, não precisa destrinchar muito, não. Muito por alto. O que você entende como sensibilização central? deixa eu pensar aqui, como é que eu vou explicar? Hum, putz, Vou ajudar vocês então, de uma forma bem simples e resumida. Vocês não me acabaram de falar que a dor desse cara, ela é nociplástica. sim, O que é uma dor nociplástica? A parte emocional, de estresse e tudo mais de lá, está afetando uma região do cérebro dele. Vocês lembram que região é essa? É a região do tálamo. O tálamo faz o que com relação à dor, à percepção da dor? É onde ocorre a, começa com mo, termina com ondulação. Ele faz a modulação da dor, né? Então, uma pessoa que tem ali uma questão biopsicossocial, uma questão ali nociplástica importante, ela vai ter uma facilitação central, que é isso que está mantendo ele com dor, tá? Então, de uma forma bem pequena e bem resumida, quando você fala de sensibilização central, por exemplo, você está falando o quê? Você está falando que há algo na parte central do sistema nervoso desse cara que está fazendo com que ele se mantenha com dor. No caso, é o quê? O estresse dele, que está alterando o tálamo dele por causa lá do sistema límbico, das emoções dele, que está fazendo com que ele tenha sempre uma percepção maior de dor. E aí isso a gente pode dizer que é uma sensibilização central, que aí tem a ver com a parte crônica, que é a mesma coisa, né? A ser dor crônica. hipersensível à dor. Isso. Por que que ele fica hipersensível? Primeiro, ele tem essa questão emocional por causa do tálamo ali. Segundo, ele tem o quê? Uma aferência mantida durante muito tempo. Isso gera o quê? Vamos chamar assim, um congestionamento da informação aferente que chega lá em cima, sensibiliza. Fala assim, olha só, você está com dor há tanto tempo, não é possível, vamos ter atenção nisso aí. É isso que o teu cérebro entende. E aí ele deixa tudo mais sensível, esse aumento da sensibilidade. É o que a gente chama, por exemplo, de alodínia, tá? A presença de alodínia, que é uma região que toca e dói mais do que o normal, de sensibilidade alterada, é um sinal de facilitação central. Diferente de periférico. O que é uma facilitação periférica, então, para vocês? Vou dar a dica, vocês aprendem isso desde o primeiro ano. O que é uma facilitação periférica? Ou uma sensibilização periférica? Chutem, gente. Aqui pode errar, pô. É local? É local? Sim, ela é local, mas vamos melhorar isso. O que acontece na sensibilização periférica? O Tríade quê? metamérica, distensão metamérica. Tríade metamérica, perfeito. É o que a gente chama da tríade metamérica. Informação que sobe, vai para a medula e desce. Né? Isso a gente chama de uma disfunção periférica, né? Uma sensibilização periférica. Então, o problema é qual é central. Basicamente, de uma forma bem resumida e grosseira, quando há uma alteração da percepção do estímulo, ou seja, o estímulo, a dor não é compatível com o estímulo, isso normalmente é uma sensibilização central. Quando a dor é compatível e mantida por muito tempo, nós chamamos isso de sensibilização periférica, que é a tríade metamérica que vocês já conhecem desde o primeiro ano, certo? Sim, de uma forma bem simples e resumida, é isso. Diga, Roberto. Não, tô só vendo aqui Gente, se eu tinha anotado A tudo. Rose não voltou agora que eu vi. Ela voltou, não. Putz, deve ter dado algum pau lá no computador dela. Ah, depois você grava e manda para ela, então, tá, Chay? Beleza. O que mais tem de pergunta, Chay? Tá, não entendi.
E aí, beleza, vamos organizar aqui então. Com relação a tratamento, né? A gente já sabe mais ou menos o que faria, tá? Com relação à avaliação, a gente destrinchou tudo junto lá, o que que apareceu lá, o que cada teste queria dizer e tudo mais, né? Então a gente já entendeu isso um pouco também. De tratamento, o que que vocês tratariam? A gente já falou um pouquinho disso aí, mas o que que vocês tratariam nesse paciente? Você As, diz as regiões, você está perguntando? O que que vocês fariam de tratamento? Por onde vocês começariam? Por onde vocês terminariam? tem aumento, tem a pressão intraabdominal, poderia tirar essa pressão primeiro. Aí como é que você faria? Você metia uma bomba lá e ia diminuindo a Não, pressão no não, fundo da barriga dele? O que que pelo você faria? diafragma. O diafragma é um bom começo. E como é que você atua sobre o diafragma, Mário? A gente, você diz a técnica? Como é que você tem que trabalhar o diafragma do teu paciente? Como é que você trataria ele? Como é que você começaria tratando ele? Eu faria técnicas para liberação dele, né? Ah, Muito bem. Aí, se, por exemplo, se fosse uma prova prática, eu ia te hum. perguntar assim, mas é assim que você trata teu paciente? Metendo a mão no músculo já? Você Não, não vai trabalhar a origem e inserção dele, você origem não e vai trabalhar a inserção, inervação origem e dele. inserção. Músculo é o Ah, último. então aí por onde você começaria tratando esse cara, então? Então, pela facilitação do T12. Pode ser, trabalhar a inserção lá, T12. Aí depois, aí eu vou ajudar. Eu iria lá para cervical, para poder trabalhar o frênico. Aí depois sim eu trabalharia esse diafragma, tá? Mas tem uma coisa que vocês não fizeram, que é mais importante que tudo isso, que trabalhar o diafragma, que é o quê? Trabalhar o quê? De onde vocês falaram para mim que começou tudo, pessoal? Cicatriz. 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 Então, se tudo está começando a cicatriz, a primeira coisa que eu falei para diminuir essa pressão é tentar diminuir as aderências dessa cicatriz. Entendeu? Cicatriz Então, é urgência osteopática. Você não gosta disso, mas. é trauma, sim, mas é um trauma. Mas ele é um trauma não é só porque ele é uma urgência, é porque tudo está começando dele, entendeu? É, Então, assim, primeiro eu trabalhei essa cicatriz. Depois de trabalhar um pouquinho a mobilidade dessa cicatriz, eu ia para o diafragma. Aí eu ia trabalhar lá. Como é que eu vou trabalhar o diafragma? Trabalhar lá cervical, trabalhar T12. Depois de trabalhar o diafragma, o que que vocês trabalhariam? víscera. A víscera pode ser, trabalhar o diafragma, agora tem que trabalhar o estômago, né? Então tem que Uhum. corrigir aquela hernia de hiato dele, certo? Trabalhei o estômago. Depois, o que que vocês trabalhariam? Agora sim, Gustavo. Professor, só uma coisa. Não corrigiria a disfunção T5, T8? Sim, para trabalhar o estômago, corrigiria T5, T8, trabalharia o Uhum. estômago. Poderia, já como eu É, já trabalhei aqui a cervical, eu já dei uma soltada aqui um pouquinho no trajeto do vago, então eu trabalhei o parasimpático também. Aí, beleza. E aí, por último, nessa primeira sessão, o que que eu faria, Gustavo? Ia atuar em quem? No sacro? sacro. No sacro, perfeito. Agora sim eu trabalharia o sacro, perfeito? Aí, beleza. Na próxima sessão, o que que eu poderia trabalhar que a gente falou, que de repente eu deixaria para uma segunda sessão? Anterioridades. A anterioridade torácica eu já até trabalhei por causa Ah, do estômago, né? Mas eu hum. ia trabalhar aqui, a cervical alta, eu ia tentar mexer na parte agora sim membranosa entre crânio e sacro, para tentar melhorar ali esse ritmo do crânio sacro que poderia estar afetado. O que mais? É, E o hands-off? O que que vocês fariam de hands-off com esse cara? Teria que ir com o psicólogo, que ele já tá no psicólogo, né? Sim, ele está no psicólogo. Mas você poderia fazer o quê? Mandar ele se A- alimentar melhor, Atividade física. fazer atividade física, que vai ajudar também na depressão e no restante. Trabalho Ingestionar. respiratório. Pode mandar ele fazer o protocolo de limpeza de sono, por exemplo, porque esse cara não dorme bem.
Tudo que você Fazer, não está fazendo, né, Chay? fazer ele trabalhar Professor, a parte respiratória, ele mesmo Oi, que respirar. foi? Trabalhar a parte, ele mesmo fazer o trabalho respiratório por uns 5 minutos ali para ativar mais o nervo Com vago, que intuito, Gustavo? parasimpático. Para ativar o sistema simpático, sim, passar uns exercícios para ele, né, para poder melhorar a entrada parasimpática e aí sim fazer ele diminuir um pouco daquela simpaticotonia que ele está, que consequentemente, se ele fizer isso, vai melhorar o sono dele, vai melhorar a digestão dele, entendeu? Então, tudo isso é importante também, gente. Aí, pronto, em 2 sessões vocês já estão dando alta para esse cara, já vou marcar ele para daqui a um mês, e depois de um mês é alta, se esse cara fizer o que vocês mandaram, né? Olha que legal. Então é isso. Bom, ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, professor, Diga. não, pode falar, Watson. Não? ah, Fala aí. na questão da hérnia de hiato ali, a gente tem técnica para tratamento, né? Já em relação ao H. pylori, entraria como alguma restrição, alguma coisa que teria que cuidar ali, citar, ou o H. pylori não interfere tanto assim? O H. pylori eu botei lá justamente porque isso é uma coisa que é muito falado, né? A gente tem que ter H. pylori, sabe, Watson? E as pessoas gostam de botar a culpa sempre no H. pylori, entende? O que não pode acontecer é uma disbiose desse H. pylori. Isso, uma proliferação muito grande dele ali. Esse cara ele pode ter essa disbiose, por quê? Porque ele está muito estressado, ele está tendo um aumento de ácido clorídrico, né, por causa do estresse dele. Ele pode estar com esse aumento ali porque ele está comendo mal pra caramba, porque ele está comendo fora de hora, que ele está comendo besteira, né? Então, assim, só de você melhorar a alimentação dele, você melhorar um pouco do estresse dele, talvez você reequilibre esse H. pylori, entende? Tanto que o tratamento que a gente vê aí dos gastos aí para H. pylori é o quê? Tá com omeprazol dos caras, entendeu? Que aí diminui a sensibilidade do estômago só. Então, o próprio corpo ele vai se cuidar, né, de reequilibrar essa flora ali, de acabar com o excesso e tudo mais. Então, não vejo tanta necessidade de você receitar nada, não. Só mostrar para ele o quanto é importante ele cuidar da alimentação dele, né? Mandar para o nutricionista, talvez, entendeu? Caso você não queira orientar ele, não tenha conhecimento para orientar com relação à dieta, encaminha para o nutricionista, que é importante, né? Esse seria o hands-off com ele. Mas não limitaria nenhuma técnica, aplicar alguma técnica específica ali, né? Não, não. A presença do capillar não limita a técnica nenhuma, fica tranquilo. O que vai limitar a técnica é a sensibilidade dele, né? Tipo, essa técnica de hernia de hiato, por exemplo, é uma técnica bem incômoda, né? Pô, se o cara tem uma sensibilidade grande ali na região epigástrica, tu não vai conseguir fazer, né? E tem uma coisa que eu faria bem com esse cara também, depois de trabalhar a cicatriz, depois de fazer tudo isso, é trabalhar o quê? Fazer uma hemodinâmica no abdômen desse cara, que era para melhorar a vascularização lá da hérnia, melhorar a vascularização lá de onde ele tem essa artrose, para poder agilizar o processo de recuperação. É a única coisa que eu faria diferente do que vocês me disseram aqui agora. Professor, tem mais uma coisa. Você falou da modulação do sistema nervoso autônomo, né? Uhum. Pode ser jogado lá no hands-on, né? A modulação do sistema nervoso autônomo assim, é justamente quando você está trabalhando o sistema simpático, igual acho que o Gustavo falou, e o sistema parasimpático, você já está regulando esse sistema nervoso autônomo, entendeu, Mário? Então, quando você manipula T5, você manipula T12, você mexe na cervical, você já está regulando esse sistema nervoso autônomo, entendeu? Você já está dando um estímulo de regulação para ele. Não precisa Aí ser depois aquelas técnicas próprias para o sistema, para o nervo vago. não tem necessidade de ser só isso, entendeu? Até porque, como eu falei antes, quando você trabalhou a cervical dele, você trabalhou a cervical alta dele, por exemplo, você já está dando estímulo no trajeto do vago. Aí, se você achar necessário, numa segunda, numa terceira sessão, fazer todo aquele protocolo de liberação muscular, de mediastina e tudo mais, para tentar dar uma melhorada no vago, você pode, mas não é uma coisa que você seja obrigado a fazer, entende? Eu vejo assim, depende muito da resposta do paciente. Nessas situações hipotéticas, e sim, igual a gente está vendo aqui agora, do paciente ficcional, né? É muito complicado de a gente falar o que eu falei na segunda, na terceira, na quarta sessão, porque eu não sei como é que o paciente vai voltar, né? Então, assim, mas numa situação normal, dentro do que a gente espera enquanto prognóstico,
é assim que a gente faria. Beleza? É, Diga. professor, daí naquela caixinha que tem agora em cima ali, daí eu coloquei aumento do parasimpático, baixa entrada simpática e eixo de estresse. Pode ser, é a caixinha do biopsicossocial que você colocou, né? Você poderia Ou colocar ali sensibilização depressão, central, né? você poderia colocar ali depressão, sensibilização central, você poderia Tá, colocar ali a ansiedade dele, entendeu? Tudo tá, isso entra no biopsicossocial dele, tá. beleza? Muito bem, muito bem. É, Alguma dúvida mais, gente, sobre isso? Podem Acho falar. que Gabriel, tá de boa aí? Tá, não estamos ouvindo nada. Consegue ouvir? Agora sim. Ah, tá. Então, ó, assim, ó, a minha dúvida é o seguinte: o meu raciocínio, né, em cima da cadeia, ele é muito Hum, parecido com tudo que você falou, por exemplo. Mas, assim, hum, eu não, a cicatriz, a parte da cicatriz, é, na verdade, eu nem usei ela no meu aqui, sabe? Aí a minha pergunta é, assim, eu achei, né, ligações para tudo que essa pessoa teve, uhum, com um raciocínio um pouquinho diferente, sabe? Por exemplo, eu dividi essa pessoa, né? Ela tem três tipos de problema para mim, que seria uma parte do biopsicossocial, ele é um cara muito estressado, né? sim. Existe um problema visceral, que ele tem um estômago que tem bastante problema também. E Aham, teria uma questão mecânica, que o fato do cara ficar o dia inteiro sentado, né? Com ali um sacro em flexão, gerando pressão nas costas, tá? Eu meio que montei essa história da seguinte forma, né? Então, assim, era um cara estressado que ficou, né, fica muito tempo sentado, que se alimenta mal e tem, né, hábitos ruins. Isso uhum, tudo gerou esse problema todo que ele teve, né? tá. Mas, por exemplo, a cicatriz, né, que nem você enfatizou no começo ali, não, que tudo começou pela cicatriz, tal, lá, eu não coloquei, né? Sim, Tá, não tem o meu problema, raciocínio. Gabriel. Aham, Vamos lá, só para você entender uma coisa assim. As relações que você fez são, ok, tudo isso que você falou está influenciando na carga alostática desse cara e está fazendo ele ter é, dor. Só que na cadeia, e aí entende isso, na cadeia, a gente colocou alguns testes e algumas coisas que falam que tudo começou pela cicatriz. hum, Entende? Que foi o quê? O lift, a cronologia, tudo isso a gente botou ali, explicando que foi por ali. Então, assim, o cara não é um cara estressado. Todo estressado sente dor? Você acha que todo estressado sente dor? Não. não, Ele não é todo não, estressado. Pergunta pro Thiago lá, que é professor da escola, se vocês conhecem, ele sente dor. Ele vai falar que não, entendeu? E é o cara mega estressado, né? Então, assim, não é só porque ele fica estressado. Todo cara que fica sentado 8 horas por dia sente dor? Não. Tem gente que fica sentado 12, 14, 15 horas, nem por isso sente dor. Entende? Então, assim, não é por isso que ele sentia dor. Ele sentia dor por quê? Ele teve um problema que gerou uma consequência, que foram as aderências. Essas aderências somadas à falta de sono, ao ficar sentado, a não sei o que, a não sei o que, foi o quê? Enchendo o copinho dele, né? E aí, tipo, acabou que ele sentiu a dor do nada, assim, por conta disso. Mas não foi porque ele fica assim. Então, assim, as causas e os pontos chaves da cadeia, você acertou. Você só bagunçou a ordem. E aí tu tem que ter cuidado com isso um pouquinho, tá? aham, Porque senão você pode se prejudicar de novo, tá? Então só toma cuidado com isso. Respeita o que foi dado no enunciado. Se ele tá falando, tá tudo dizendo que começou dali, começa dali, entendeu? Não vai por outro caminho não, tá? Deixa eu falar uma coisa para é, vocês, ó. A gente vai acabar a última daqui a 5 minutos também, então eu já vou finalizando aqui para a gente poder organizar para a próxima reunião, tá? Primeira coisa eu quero que vocês, agora, como eu falei, com as palavras de vocês, descrevam tudo aquilo que a gente falou. Essa cronologia, vocês vão responder essa primeira parte de perguntas aí, tá bom? É isso que eu quero por enquanto.
Porque na próxima reunião, além da gente dar uma olhada em como foi isso e dar uma repaginada em como foi isso, a gente vai fazer juntos, igual a gente fez essa segunda parte que é mais específica. Então, assim, o que a hernia de hiato tem a gente vai correlacionar uma coisa com a outra. O que a hernia de hiato tem a ver com a hernia do cara? Entende? Aí vocês vão ter que explicar, a hernia de hiato causou isso, que prejudicou por causa disso, disso, disso. Como é que o biopsicossocial vai alterar a percepção de dor do cara? Aí vou falar aquilo que eu falei. O biopsicossocial, a depressão, não sei o que lá, por causa do tálamo, vão fazer com que a modulação de dor, tarana. Aí é a parte mais pesada e mais específica dessa cadeia. Então, nessa primeira, a gente fez a parte mais fácil, entre aspas, que é esse ajuste dessa cadeia, o entendimento da cadeia. Na próxima, a gente vai fazer juntos também, igual a gente fez hoje, essa parte mais específica, tá bom? E aí a gente faz juntos. É importante que vocês tentem fazer, tá? Essa parte. Não deixem para fazer junto comigo que não, porque eu preciso que vocês me falem também o que vai acontecer. E aí na próxima a gente vê isso. Tá certo, pessoal? Mas, assim, pelo que vocês me falaram até agora, se vocês forem fazendo exatamente como a gente fez, ler cada parágrafo do enunciado, entende o que o cara quer dizer com cada coisa, para depois ir respondendo, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão passar, tá? Mas é importante aprender a fazer a prova, tá bom, gente? A gente vai aprender isso junto aqui. Fechado? Joia. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Beleza, então. Meus amigos, boa noite, bom descanso. Escrevam, tá bom? Quem puder depois, Chay, depois passa meu contato para eles. Quem quiser depois escreve, me manda. Eu não posso prometer que eu vou conseguir ler de todo mundo, mas se vocês escreverem e me mandarem, com o tempo, eu vou lendo aos pouquinhos lá e vou fazendo isso para vocês. Os outros monitores nego cobram até para fazer isso extra, eu nem vou cobrar de vocês não, tá? Então já estou dando aqui de graça para vocês também isso. Mas escrevam. Tá? Escrevam, tentem, vão me mandando, tá? Que eu, como eu falei, não posso garantir que eu vou ler de todo mundo, mas quem escrever eu vou tentar ler sim, tá bom? Aí na segunda, se eu não ler na primeira, eu leio para a segunda aí, tá bom? E a gente vai conversando isso aí até a próxima sessão. Chay, depois você vê com eles aí quando é que você vai querer a próxima, tá? Quando vocês vão querer, qual é o dia. Me avisa com um pouquinho de antecedência só para me organizar também. Fechado? Pessoal, beijo grande, boa noite para todo mundo aí. Boa Boa noite, noite, obrigado. professor. Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu, abraço. Valeu.